Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, continuando a nossa exposição dessa epístola, agora no capítulo 4, dos versos 10 a 13. O tema desta mensagem é contentamento somente em Cristo. Filipenses 4, dos versos 10 ao verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quero começar esse sermão com uma ilustração, uma história, mas que tem muito a nos ensinar. Havia um camponês que todos os dias ia buscar água na fonte, carregando 2 grandes vasos de barros pendurados numa vara sobre os seus ombros. Um dos vasos estava rachado, enquanto o outro era perfeito e sempre levava toda a água. O vaso rachado, por sua vez, chegava sempre meio vazio, perdendo água pelo caminho. Sentia-se envergonhado e inútil. Um dia, triste, o vaso rachado disse ao camponês: peço desculpa por não ser perfeito. Perco metade da água todos os dias, enquanto o outro vaso consegue conservar-se cheio até o seu destino final. O camponês sorriu e respondeu: notaste que do teu lado do caminho crescem flores? Eu plantei sementes ali, e todos os dias a água que você deixa cair rega essas flores. Graças a ti tenho flores lindas para alegrar a minha casa. Essa história, meus irmãos, uma historinha, um conto, traz alguns princípios importantes. O vaso rachado começou a questionar a sua eficácia, porque não era perfeito e tão íntegro assim. E às vezes nós olhamos para a nossa condição e nos comparamos com outras pessoas. Queremos ter os que os outros têm, achando que aquilo que eles têm ou possuem é o que nos vai trazer felicidade, alegria ou contentamento. E um dos grandes objetivos da humanidade, de fato, é ser feliz. E por vezes pensamos que a felicidade está em coisas que possuímos, coisas que adquirimos, aquilo que o dinheiro de fato pode comprar. E essas comparações surgem às vezes por pensamentos pecaminosos, porque começamos a cogitar coisas em nossos corações, às vezes invejando o que o outro tem, e esse sentimento começa a nos corroer por dentro e deixamos de ver a grandeza e a graça que Deus derrama diariamente sobre nós, porque o nosso coração está preso naquilo que o outro possui, naquilo que o outro tem, e nessa busca incessante nós não conseguimos encontrar contentamento, porque procuramos nas coisas erradas. As pessoas, elas buscam incessantemente por alegria, por satisfação e por contentamento. As pessoas do mundo hoje se casam e se separam porque simplesmente não se sentem mais felizes.
elas vendem, elas compram em busca de felicidade. Elas vivem dissolutamente uma vida entregue aos prazeres em busca da felicidade. Algumas procuram felicidade em farras, em baladas, em bebedices, em prostituições, em pornografia, em uso e abuso e consumo de drogas, de álcool, cigarro ou jogos de azar. E eles até julgam que vivem felizes assim, ou que as suas vidas são de fato felizes, mas nunca contentes. O contentamento é diferente da felicidade. A felicidade, ela indica uma condição, é impulsionada ou desenvolvida por uma determinada ação, mas geralmente ela é momentânea e não perene. Por exemplo, uma pessoa que encontra felicidade em consumir, quando ela está triste, ela vai para onde? Para o shopping. E ela começa a comprar, e aquilo vai preenchendo e ela fica feliz. Ela fica alegre, mas no dia seguinte vem a tristeza novamente, porque essa alegria é apenas momentânea, é passageira, ela não é um contentamento que traz de fato uma satisfação plena. Assim também é com o usuário de droga. Ele começa a consumir aqui, dá um trago no baseado, dá uma euforia quando ele cheira a cocaína, mas ele nunca está contente. Porque o vício sempre pede mais, ele sempre quer mais, ele nunca encontra plenamente satisfação e contentamento nessas coisas. O contentamento é diferente da alegria, porque a alegria representa um estado, uma condição, mas o contentamento é algo perene, é algo que Deus proporciona a nós, independentemente das circunstâncias que estamos passando. As pessoas do mundo experimentam, sim, certo tipo de felicidade, mas é uma felicidade passageira, rasa, superficial, momentânea, e nunca o contentamento verdadeiro que preenche o âmago da nossa alma. Porque esse contentamento, meus irmãos, nós cristãos sabemos onde encontramos. Só encontramos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Sabem como os judeus costumam se cumprimentar? Como é que eles se cumprimentam? Shalom. Às vezes nós utilizamos também essa palavra para cumprimentarmos uns aos outros. E a palavra shalom em hebraico é muito mais do que apenas paz. Geralmente é traduzida assim porque é o seu significado mais comum. Entretanto, o shalom é muito mais profundo do que somente paz. Traz a ideia de plenitude, de inteireza, de integridade, de prosperidade, de segurança, de harmonia. Quando o judeu diz shalom ao outro, ele está a desejar a outra pessoa que esteja completa em todas as áreas da sua vida. Isto é, na área física, emocional, espiritual e relacional. É uma paz que preenche todas as esferas do nosso ser. Shalom, portanto, significa satisfação. Em outras palavras, ter contentamento. E onde nós encontramos este shalom? Somente na pessoa de Cristo Jesus. Ele é a fonte de todo verdadeiro contentamento que preenche o vazio da nossa existência, o vazio da nossa alma. E é sobre isso que Paulo vai tratar aqui, dos versos de 10 a 13. Ele diz que aprendeu a viver contente, independente da situação ou circunstância que ele esteja passando. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E olha que interessante, como uma pessoa pode dizer que aprendeu a viver contente estando presa? Quando ele escreve essa carta para os filipenses, ele estava preso. Nós precisamos lembrar um pouquinho aqui o contexto dessa epístola. Paulo, juntamente com Timóteo, dirige essa carta a Filipos, a igreja dos filipenses, que em sua maioria eram formadas por gentios. Essa igreja foi fundada entre o ano de 48 a 49 depois de Cristo. Paulo é o seu fundador, juntamente com Silas e Timóteo, que o acompanharam, quando ele tem essa visão do varão macedônico, dizendo, passa para cá e nos ajude. E ele então vai para a região da Macedônia, encontra essa primeira cidade, a cidade de Filipos, que ligava Roma a Bizâncio, que depois se tornou
Constantinopla. Essa carta foi escrita algumas décadas depois, por volta de 61 ou 62 depois de Cristo, enviada de Roma, e na ocasião Paulo estava preso. É uma das cartas de prisão na qual Paulo escreve. E ele estava preso, porém o evangelho de Cristo estava sendo pregado livremente. Às vezes por pretexto, às vezes por incentivo das próprias algemas de Paulo, como ele menciona na carta, mas ainda assim Paulo se alegrava, pois independente da motivação, Cristo estava sendo pregado. Pessoas estavam ouvindo a respeito do evangelho, estavam se convertendo, estavam entregando a sua vida a Cristo, e o reino de Deus estava avançando para a glória dele mesmo. Epafrodito é o emissário dessa carta. Ele traz donativos, contribuições dessa igreja que não era uma igreja rica, mas que sustentava Paulo, que se associou com Paulo, como nós veremos no próximo sermão. E não apenas se associou em oração, mas dando donativos, sustentando financeiramente a vida desse missionário, esse enviado, esse apóstolo do Senhor. E aqui, meus irmãos, nós temos algumas notícias sobre Epafrodito. Ele adoece, e adoece mortalmente. E Paulo clama a Deus por graça e misericórdia para que Deus salvasse Epafrodito, para que ele não tivesse tristeza sobre tristeza. E Deus ouviu a oração do apóstolo Paulo. A comunidade de Filipos estava sofrendo algumas lutas interiores, e nós vamos ver isso no capítulo 3, quando ele fala sobre os inimigos da cruz, falsos profetas, falsos mestres que estavam deturpando o evangelho de Cristo na igreja de Filipos. E Paulo, ele vai dizer que considera agora tudo como refúgio, tudo como esterco, tudo como nada por amor a Cristo. Cristo é a sua fonte de contentamento. Toda a sua vida acadêmica, o modo como ele foi educado nas leis, nas tradições judaicas, ele considerou como perda, por causa da sublimidade do amor de Cristo, porque o contentamento do apóstolo Paulo estava em Cristo. O Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, era a fonte de todo o contentamento do apóstolo Paulo. E vários temas são abordados ao longo dessa carta, como nós vimos explorando ao longo desses meses. Um deles é a alegria. A alegria permeia praticamente todos os capítulos da carta de Paulo aos Filipenses. Ele inicia a carta falando sobre a sua alegria quando orava pelos irmãos de Filipos. Ele fala e se regozija porque Cristo está sendo pregado, não importa os meios. Ele pede para que os filipenses completem a sua alegria pensando concordemente no Senhor. Ele se alegra, ainda que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da fé dos filipenses. Ele se alegra com eles e pede aos filipenses: alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Ele pretende mandar de volta à igreja de Filipos tanto Timóteo quanto Epafrodito, e pede que a igreja se alegre com a presença daqueles irmãos caros que precisam ser honrados e precisam ser recebidos com alegria. E de maneira mais direta, ele se dirige aos filipenses no capítulo 3, dizendo: alegrai-vos no Senhor. E afirma adiante: nós nos gloriamos em Cristo Jesus. Ele chama os filipenses no capítulo 4 de irmãos amados e muito saudosos, mostrando todo o carinho, todo o amor fraternal que ele tinha para com aquela igreja. De fato, quando nós lemos as cartas de Paulo às igrejas, é para esta igreja que ele demonstra maior amor e carinho, profunda amizade e comunhão com aqueles irmãos. Mas no capítulo 4 ele fala mais uma vez: alegrai-vos sempre no Senhor. E repete: outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, meus irmãos, a pergunta que precisamos fazer é esta: onde nós estamos buscando a nossa fonte de alegria? Aonde está a alegria do crente? Com o que e quais coisas de fato trazem alegria e contentamento ao seu coração? Onde você tem buscado contentamento? O que te traz felicidade? O que faz seu coração alegrar-se de maneira indizível, que você não pode descrever? Se você se julga uma pessoa contente, tente explicar ou pergunte-se: qual é a fonte da minha alegria? Ou se você não se considera uma pessoa contente, por que não? Talvez porque esteja procurando em fontes erradas. Qual tem sido a fonte do seu contentamento
e alegria. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos nesse texto que precisamos nos alegrar no Senhor, pois Cristo é a nossa fonte de contentamento, independente da situação que estivermos passando. Ele é a fonte de todo o nosso contentamento. A primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração é essa: Cristo, verdadeira fonte de alegria e contentamento. Acompanhe mais uma vez comigo, irmãos, o versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Essa palavra que ele inicia o verso 10, alegrei-me, é o verbo kairo no grego, que significa regozijar-se, estar contente, ficar extremamente alegre. E a palavra que vem em seguida mostra o tamanho da alegria de Paulo. Alegrei-me como? Sobremaneira, palavra megalos no grego, que significa grandemente. Alegrei-me grandemente, eu estou de fato, verdadeiramente alegre. Ele traz essa instrução logo no início do capítulo 4, alegrai-vos no Senhor, mais uma vez eu vos digo, alegrai-vos. Agora, não apenas mandando os filipenses se alegrar, ele mostra o motivo da sua alegria. Eu me alegrei, e me alegrei sobremaneira. Agora, qual é a fonte de alegria e contentamento de Paulo? Alegrei-me sobremaneira em quem? No Senhor. O Senhor é a fonte de alegria e contentamento. Paulo estava preso, a iminência da sua morte, para ser julgado e condenado à morte por ser um discípulo, um apóstolo de Cristo. Mas ainda assim, nessas condições, privado da sua liberdade, ele consegue exclamar de todo o seu coração: eu estou extremamente alegre, eu estou muito feliz, porque a minha alegria não está nas coisas deste mundo, não está naquilo que o dinheiro pode comprar, não está em relacionamentos humanos. A minha alegria e o meu contentamento está no Senhor. E às vezes você tem vivido vidas amarguradas, tristes, cabisbaixos, porque a sua fonte de alegria não está no Senhor. Mas quando você parar de olhar para a sua condição, para aquilo que te traz tristeza e olhar para Cristo, você vai encontrar nele toda a fonte de contentamento e alegria. Alegrai-vos sobremaneira no Senhor. Agora, além disso, há outros motivos pelo qual Paulo se alegra, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Sabe por que ele se sente alegre? Porque ele se sente acolhido pela igreja de Filipos. Ele sentiu o cuidado daqueles irmãos. Sim, Paulo estava longe, ele estava afastado daqueles irmãos, mas a igreja se preocupava com Paulo. A igreja enviou donativos, dinheiro, sustento por meio de Epafrodito para que ele pudesse sobreviver diante da sua vida e da sua obra missionária, porque os seus recursos estavam parcos, estavam se acabando, mas a igreja mostrou todo o seu cuidado para com esse discípulo amado, e por isso ele se alegra. Olha, eu estou alegre uma vez mais. Veja, não é a primeira vez que a igreja sustenta o ministro aqui, que a igreja apoia o ministério de Paulo. Mais uma vez, a igreja renovou o seu favor e cuidado para com o apóstolo Paulo, o qual já tinhais antes. Sempre foi assim. A igreja sempre cuidou do apóstolo, a igreja de Filipos, mas os faltava oportunidade. Agora, em momento oportuno, quando Paulo estava preso, sem recursos, sem ter como fazer as tendas, ele então encontra abrigo, refrigério e segurança na igreja de Filipos, e por isso ele se sente amado por aqueles irmãos. E nós aprendemos também, meus queridos, que precisamos nos alegrar sobremaneira, e a fonte da nossa alegria deve ser sempre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas pastor, qual é o motivo que eu tenho para me alegrar no Senhor? O motivo foi cantado pelo grupo de cânticos, aquele que se entregou por nós,
aquele que padeceu na cruz em nosso lugar, aquele que pagou o preço, e o preço, como nós cantamos, foi de sangue. Qual motivo maior de alegria e contentamento senão entender que a salvação graciosa de Cristo nos alcançou, mudou a nossa história, mudou a nossa sorte, nos deu vida, enquanto estávamos nós mortos em nossos delitos e pecados. Meus irmãos, qual a maior fonte de alegria do que esse? Que motivo mais você quer para ser feliz, para ser contente, para se alegrar no Senhor? Deus te deu a salvação, Deus te deu a vida eterna. Esse é o maior motivo da alegria do crente. É nisso que você deve se agarrar. É nisto que deve estar a sua fonte de contentamento e alegria. Em segundo lugar, meus irmãos, nós aprendemos que a verdadeira alegria e contentamento não depende das circunstâncias que estamos vivendo no presente. Isso fica muito claro a partir do versículo 11. Eu peço que os irmãos acompanhem essa leitura. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Percebam, Paulo ele diz aqui: eu digo isto, a minha alegria não está baseada na minha condição. A alegria sobremaneira que eu expresso em meu coração e em minhas palavras esta carta, não está condicionada ao que eu estou vivendo no presente. É isso que Paulo está ensinando. Não por causa da pobreza, que nós vemos a condição de Paulo atual, qual era? Pobreza. A condição atual de Paulo, na qual ele estava preso, era pobreza. Ele não tinha fonte de renda, ele não estava livre para fazer tendas, ele estava em pobreza. Essa era a condição. E ele diz: eu não digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A palavra, meus irmãos, contente, é a palavra grega autarkes, ou autarquias, que significa suficiente para si mesmo, forte o bastante, ou que produz o suficiente para não necessitar de auxílio ou apoio, independente de circunstâncias externas. Então ele estava pleno, ele aprendeu a viver contente, satisfeito em toda e qualquer situação. Agora, como homem, como Paulo pode dizer isso, olhando para a sua história, olhando para a sua condição? E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais das lutas que o apóstolo Paulo enfrentou durante o seu ministério, você deve abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele vai contar um pouquinho, de forma resumida, tudo aquilo que ele passou. Diz assim o texto: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente: a preocupação com todas as igrejas. Diante desse resumo da vida de Paulo, ele levanta e diz aos filipenses: eu aprendi a viver contente. Meus irmãos,
Quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando nós olhamos para esse resumo da sua vida, nós temos que parar de reclamar, nós temos que parar de lamentar. Tem muitos crentes reclamões. Quando você pergunta como você está, ixi, começa, as lamentações. Meus irmãos, nós temos uma vida muito boa, perto do que esses homens já sofreram por causa de Cristo. E eles, com todo o seu coração, dizem: eu aprendi, mesmo em meio ao sofrimento, a viver contente, em toda e qualquer situação. Na Grécia, os estoicos empregavam essa palavra, autarques, autarquia, que é traduzida aqui como contente, para um estado pleno de alta suficiência. Eles estavam contentes quando eles se tornavam plenamente independentes, autossuficientes, cheios de si. E essa era a maior aspiração para os estoicos. Descreve uma situação espiritual em que o homem era inteiramente tudo em todos, uma situação em que o homem aprendia por si mesmo e não necessitava de nada e de ninguém. Mas veja, o emprego dessa palavra autarques ou autarquia para os estoicos é totalmente diferente. Para os gregos, representa aqui uma independência, uma autossuficiência. Mas Paulo diz: o meu contentamento está na dependência de Cristo. Eu estou contente porque eu estou totalmente dependente de Cristo. E Paulo então emprega essa palavra sob uma nova perspectiva. Um contentamento não independente ou autossuficiente, mas um contentamento totalmente dependente de Deus e do seu cuidado. O comentarista F.F. Bruce diz que Paulo empregou essa palavra autarquia a fim de expressar a sua independência das circunstâncias externas. Ele estava sempre consciente de sua total dependência de Deus. O apóstolo era mais suficiente em Deus do que autossuficiente. E o próprio Paulo escreveu em 2 Coríntios 3,5: a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Em condições de extrema necessidade, ele encontrava contentamento no Senhor. Em condições de fartura, ele encontrava contentamento no Senhor. Quando ele estava sendo humilhado, ele encontrava contentamento no Senhor. Quando ele era honrado, ele encontrava contentamento no Senhor. E quanto a nós, onde está a nossa fonte de contentamento? Em quem? No quê? Em quais coisas estão a nossa fonte de contentamento? Contente-se apenas no Senhor. Em terceiro lugar, meus irmãos, Cristo, a fonte da verdadeira confiança. No verso 13 nós aprendemos isso. Tudo posso naquele, quem é esse? Cristo, naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos repetir? Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes, se nós interpretarmos ou apenas lermos isoladamente esse versículo, e alguns fazem isso, nós vamos entendê-lo fora do contexto. Quando nós lemos que tudo posso em Cristo que me fortalece, isso não significa que você pode fazer tudo aquilo que você quer, que Deus vai te abençoar em Cristo, aquilo que a nossa mente almeja, porque muitos têm distorcido este ensino. Pregação coach, pregação de prosperidade, vai dizer: olha, o que você quer você pode alcançar, porque o texto diz, tudo posso naquele que me fortalece. Bobagem, mentira, isso é um falso evangelho, não acreditem nisso. O contexto é totalmente diferente. O contexto é: se você estiver em fartura, tudo posso naquele que me fortalece. Se você estiver com escassez, em pobreza, tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a ideia, esse é o sentido verdadeiro do texto. Nós aprendemos com um grande sábio do passado, com um pedido muito interessante. E ele faz, certa vez, um pedido ao Senhor. Na verdade, duas coisas ele pede ao Senhor. Duas coisas te peço: não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, e não me des nem a pobreza nem a riqueza.
dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Esse sábio é Salomão. Provérbios 30, versículos 7 a 9. Veja que ele não pede a Deus nem pobreza e nem riqueza, mas o pão que lhe for necessário, aquilo que for necessário. E quantas vezes nós andamos ansiosos, meus irmãos, por coisas materiais, por aquilo que Deus já tem cuidado em nossas vidas. E Jesus, certa vez, ele vai ensinar no Sermão do Monte que nós não precisamos andar ansiosos com o que havemos de comer, vestir ou beber. Ele diz que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o seu reino e a sua justiça, e a promessa é: todas as coisas vos serão acrescentadas. É esse o objetivo do crente. O que você tem priorizado na sua vida? Bens materiais, riquezas, buscando uma vida apenas para construir algo neste mundo? Se essa é a sua prioridade, você está priorizando a coisa errada. Priorize o reino de Deus, priorize as coisas de Deus, priorize o serviço ao Senhor. E tenha certeza dessa promessa: Cristo vai suprir todas as nossas necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E aí você, entendendo isso, você vai poder dizer de maneira correta: tudo posso em Cristo, aquele que me fortalece. Hernandes Dias Lopes, ele explica esse verso como uma expressão de uma confiança inabalável em Cristo, independente da circunstância. Ele diz: Paulo está preso na sala de espera do martírio, com um pé já na sepultura, diz Hernandes Dias Lopes, caminhando para uma condenação inexorável, mas, longe de ser um caniço agitado pelo vento, ele ergue-se como uma rocha que, mesmo fustigada pelo vendaval da adversidade, permanece firme e imperturbável e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Lembrem-se dessas palavras quando vocês estiverem em situação extrema, em uma situação difícil, em uma situação adversa. Lembre-se dessas palavras de Paulo, porque foi nessa condição que Paulo escreveu. Não foi de fartura, nem de abundância, nem de honrarias. Ele não era um rei, nem um nobre no Império Romano. Ele era um preso, caminhando para o martírio, em pobreza, e diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quando Cristo, irmãos, se tornar a sua fonte de contentamento, quando você perceber que o seu contentamento não está nas coisas que você possui, que o seu dinheiro pode comprar, quando você compreender que o nosso contentamento está em Cristo, você vai entender o verdadeiro significado dessas palavras e vai dizer: tudo posso em Cristo que me fortalece. Voltando à ilustração dos dois vasos, o vaso rachado achava que só serviria se fosse igual ao outro. Mas o contentamento não está nas coisas que possuímos, mas sim em Cristo. E quando entendemos isso e nos colocamos à disposição e ao serviço do Senhor, Deus usa até as nossas rachaduras para espalhar beleza e bênção. Até as nossas imperfeições para espalhar beleza e bênção. Contentar-se é reconhecer isso, que Deus está trabalhando em nós e que podemos servi-lo com o que temos e como somos, porque estamos sendo aperfeiçoados, a fim de encontrar nele e somente nele plena satisfação e contentamento. Mais uma pergunta para a nossa reflexão: onde temos buscado alegria? Em quem temos buscado contentamento? Se for nas coisas passageiras desse mundo, eu preciso informá-lo que você nunca vai encontrar o shalom, a paz que preenche todo o seu coração. Não busque a alegria momentânea nas coisas deste mundo, busque na fonte,
naquele que é a verdadeira fonte do nosso contentamento. Lembrando-se em situações difíceis, tudo posso em Cristo que me fortalece. Quando você buscar em Cristo forças, você vai encontrar este contentamento. Eu quero terminar com as palavras de Hebreus, capítulo 13, verso 5, que diz: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Cristo nunca te deixará, Ele jamais te abandonará. Contente-se nas coisas que tendes, firmado nesta promessa da presença contínua de Cristo conosco. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.